Isso não é só um certificado. É a superação do Yuri, seu primeiro emprego e suas promoções. É que rolaram duas, por enquanto. O coletivo jovem do Instituto Coca-Cola Brasil já deu um gás para mais de 200 mil jovens em busca do primeiro emprego. Isso não é só um certificado. É uma vida com mais oportunidades para todos os Yuris espalhados pelo nosso país. Coca-Cola Brasil. Bom dia, eu sou Érica Fraga, eu sou repórter especial da Folha de São Paulo. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã, quando vamos realizar a terceira edição do Seminário Inovação no Brasil. Esse evento é realizado pela Folha e tem apoio do Governo do Estado do Ceará, da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e do Instituto Coca-Cola Brasil. Bom, como sabemos, inovação é um fator fundamental para o desenvolvimento econômico dos países e é uma área na qual o Brasil não vai exatamente bem. De acordo com o Índice Global de Inovação, na sua última edição, que foi de 2018, nós estávamos em 64º lugar entre 126 economias analisadas. Essa posição representou uma pequena melhora em relação à edição anterior de 2017, porém, olhando num prazo um pouco mais estendido de 2011, em 2018 a gente estava 17 posições abaixo do nível de 2011, que já não era, digamos assim, não era dos melhores considerando o tamanho do Brasil, a relevância, o peso, o tamanho do Brasil em termos de PIB global. Por que essa situação nossa do país em relação à inovação? É uma das questões que buscaremos debater aqui hoje. Os pesquisadores apontam uma série de barreiras à inovação no Brasil, como alta rotatividade de executivos que lideram agências e instituições específicas voltadas à inovação, um distanciamento grande entre universidade e setor privado, e outras questões como dificuldade de imigração de profissionais qualificados de fora do país, que poderiam contribuir, né, com ideias e desenvolvimento de políticas e produtos. Enfim, uma série de fatores, e a ideia, temos especialistas renomados no tema hoje, é debater esses assuntos. Nós iniciaremos com um panorama mais geral, com o objetivo de discutir aí justamente esses desafios. Em seguida, teremos uma mesa em que vai ser debatido especificamente o desenvolvimento e enovação no Nordeste. E, por fim, encerraremos com casos mais específicos de práticas inovadoras que vêm ocorrendo, vêm sendo desenvolvidas no ambiente corporativo brasileiro. Eu gostaria de lembrar que vocês estão convidados a fazer perguntas, elas serão muito bem-vindas, elas podem ser feitas por escrito, basta vocês levantarem a mão e um dos assistentes que temos aqui irão recolher as perguntas. Eu peço, por favor, se possível, que vocês se identifiquem ao escrever uma questão para um dos nossos debatedores, ou podem endereçá-las a mais de um. A cobertura desse evento vai estar disponível hoje à tarde no site da Folha, e nesta sexta-feira, dia 30, junto com a edição impressa do jornal, nós teremos um caderno especial, também refletindo aí os temas que vão ser debatidos hoje aqui nesta manhã. Eu vou fazer a mediação da primeira mesa, e, enfim, então, gostaria de convidar aqui, infelizmente, um dos especialistas que receberíamos aqui para essa primeira mesa, o Danilo Limoeiro, do MIT, teve um imprevisto e não pôde vir. Mas temos o professor Glauco Arbix, que é um dos maiores especialistas aí do país no tema. Gostaria de convidar o professor para participar aqui. O professor Glauco Arbix é professor titular de Sociologia da USP e coordenador do Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados, também da Universidade de São Paulo. E também queria convidar o Ricardo Kahn, que é professor de Inovação, Empreendedorismo e Engajamento de Startups da Fundação Vanzolini, que tem também vasta experiência no setor privado com esse tema de inovação.
professor. Bem-vindo. Já tínhamos nos falado ali, né? E, bom, enfim, cada um de vocês tem mais ou menos 15 minutos, podem monitorar o tempo ali, depois nós abriremos para perguntas. Queria pedir para o senhor começar, professor. Não, posso tomar um gole d'água? Claro, à vontade. Estou com tosse. Bom dia a todos e a todos. Muito obrigado à Folha de São Paulo pelo convite. Obrigado à Érica, que eu conheço já há mais tempo e acompanho no jornal. Peço desculpas a vocês pela minha gripe, espero não passar nenhum bichinho malvado para vocês. Tá? Eu queria... Veja, a gente tem no Brasil muitos diagnósticos e muitos estudos sobre a questão da inovação e temos uma experiência ampla em várias áreas. Entende? Não acho, ainda que a gente possa encontrar falhas, não acho que o nosso problema é um problema bem de diagnóstico ou de aprofundar algumas questões, ainda que algumas precisam ser aprofundadas. Tenho a impressão que vale a pena a gente fazer um esforço para priorizar alguns pontos, para identificar aonde exatamente a gente não está conseguindo acertar. Esse é um desafio maior. E pouca gente consegue falar sobre isso, há muitas dúvidas, e eu vou tentar levantar alguns pontos para você. Então, eu escolhi basicamente 6 pontos, que eu vou tentar falar de forma mais breve possível, para que a gente possa fazer uma boa discussão. Vou dar como conhecida as questões relacionadas à fragilidade de infraestrutura, o alto nível de impostos que tem no Brasil, a condução da macroeconomia, que sempre dificulta quem quer investir e arriscar a inovação, porque são questões muito batidas e eu não teria muito a trazer nada de novo para vocês. Entende? Os 6 pontos que eu escolhi, eu vou tentar falar brevemente. Primeiro, inovar é caro no Brasil, difícil e caro. O financiamento é caro e nem sempre ele está disponível. As regras para se inovar, o sistema legal regulatório, ainda que tenha melhorado muito nos últimos 15, 20 anos, continuam sendo regras complicadas, em especial para as pequenas, médias empresas. As grandes acabam conseguindo se virar porque tem um aparato jurídico mais robusto. E, fundamentalmente, a burocracia é enorme. Estou dando os componentes do que é custo aqui, né? A burocracia é gigante no Brasil, dá dor de cabeça, é um desafio muito grande para as empresas, em algumas áreas e alguns setores que precisam passar por algumas agências de controle federais que dão certificados e autorizações, é praticamente quase que um ato de heroísmo em algumas situações, mesmo com as melhores que a gente conseguiu alcançar nos últimos anos. Então, o que eu acredito aqui nesse ponto? O financiamento público é essencial para a gente ter inovação. Erram aqueles que acreditam que o Estado pode ficar fora do desenvolvimento de tecnologia e inovação. Não é assim no mundo inteiro. Não foi assim e não será assim. Áreas de extrema insegurança, de risco, de incerteza, cuja temporalidade não pode ser controlada por quem desenvolve novos produtos ou novas ideias, precisam de um trabalho conjunto com o setor público. É assim em qualquer lugar. Qualquer país avançado é assim, qualquer país médio é assim, e nos países emergentes que competem com o Brasil é assim. Eu levanto esse aspecto porque hoje todo mundo conhece as dificuldades fiscais que nós temos, mas o Brasil precisa ter prioridades. Governar é fazer escolhas, certo? E quando as escolhas acabam cortando educação ou inovação, ciência e tecnologia, isso é um tiro no pé, é um desastre para o Brasil. Que a gente não sente hoje, talvez amanhã, mas a gente vai sentir daqui 2 anos, 3 anos, porque a distância que nós estamos das melhores práticas, das melhores tecnologias, seja nas empresas, seja nas universidades, na geração de conhecimento, aumenta.
a cada dia. Saiu um estudo do IPEA semana passada, em que mostra aquilo que todos nós desconfiávamos. Para vocês terem uma ideia, aquilo que está sendo oferecido de apoio ao setor privado e às universidades em ciência, tecnologia e inovação, ou seja, aquilo que BNDES, FINEP, CNPq, CAPES e algumas outras agências pequenas oferecem para as universidades e para as empresas desenvolverem tecnologia, voltou aos níveis de 2001. É uma regressão de algo em torno de 18 anos. É quase que uma queimada da ciência e tecnologia, aproveitando um pouco o tema que está na capa dos jornais. Entende? O segundo ponto que eu queria levantar é aquilo que eu chamo de miopia institucional, que está muito ligado ao ciclo eleitoral, está muito ligado à maneira como os governos exatamente trabalham planos e programas no curto prazo. Essa é uma questão chave. Inovação, como educação, é uma atividade de longo prazo. Não adianta montar um plano hoje achando que vai sair no funilzinho amanhã alguma coisa nova e brilhante. Pode ser que saia, pode ser que não saia. Por isso que ela trabalha num terreno de incerteza. Então, esse curto prazo, ele leva governos os mais variados, e nesse atual a situação é mais grave, a interromper programas, planos, projetos, sem que seja feita uma avaliação concreta, efetiva, daquilo que deu resultado, daquilo que não deu. Evidente, um programa que não dá certo tem que ser descontinuado. Nem sempre é o que acontece. Muitas vezes, programas que dão certo são descontinuados porque a gente não consegue fazer uma avaliação e tem sempre alguém querendo inventar a roda no Brasil e as coisas nem sempre andam. Terceiro ponto, nós temos uma cultura. Você sabe que inovação ocorre em toda parte, mas as empresas elas são a área, o espaço mais apropriado para transformar uma ideia em alguma coisa que tem impacto no mercado, que é exatamente inovação, que movimenta a economia, a sociedade. Há uma cultura de atraso muito grande no Brasil. Nós temos uma economia que está acostumada, em grande parte, a uma competição controlada em mercados fechados. Muita coisa mudou, é verdade, mas as empresas brasileiras, em sua grande maioria, porque essa é apenas uma pequena parcela que inova, elas estão impregnadas de maus hábitos no que se refere à competição, mesmo com as mudanças. A maioria das nossas empresas não busca inovação. É só olhar a última Pintec, ainda que seja 2014, a gente tem a ideia disso. Olhar a série histórica. Número muito pequeno. Quando eu estava na FINEP, a gente localizou, não chega a 2.000 empresas que inovam de forma mais sistemática no Brasil, no universo de mais de 3 milhões. Entende? É muito pouca. O indicador é muito baixo, ainda que tenha melhorado em algum momento, como a própria Érica afirmou na abertura. O que eu acredito é que a nossa economia, que ainda é enclausurada, que ainda é fechada, dificulta o processo de inovação, porque permite que as empresas continuem mais acomodadas ou vivendo ou pedindo benefícios, subsídios, aquilo que não só o Estado não pode dar nesse momento, mas aquilo que muitas vezes inibe a própria inovação. Então, para mim, a abertura da economia é chave para alterar a situação. A abertura responsável, evidentemente, que apoia empreendedorismo, pequenas e médias empresas, startups, de forma que você possa oxigenar a economia brasileira e mudar aquilo que os americanos chamam de mindset, a maneira de você enxergar, trabalhar, que você está acostumado e que faz parte da vida das empresas. O quarto item aqui, o Brasil precisa dizer para onde quer ir, o que ele quer. Precisa ter claro, precisa saber. A gente quer ser um país inovador, a gente quer ter uma economia de baixo carbono, quer ter um país mais avançado, menos avançado, mais civilizado, menos civilizado. Não basta a economia funcionar bem, mas a gente vai ter uma população mal educada, como se essas frases pudessem combinar direitinho. Não combinam. Né? Eu levanto isso porque, do jeito que a gente está indo, do ponto de vista de inovação, ciência e tecnologia, nós estamos à deriva hoje. As empresas, as agências públicas estão esvaziadas, não têm capacidade de apoiar, não só no financiamento, mas de articular, de oferecer programas, de apontar caminhos, de estimular,
de mostrar que alguma liderança, apontar algum rumo para o país. Então, do jeito que nós estamos, nós vamos ser apenas usuários de tecnologias que outros países produzem. Alguém pode falar, mas não tem importância, a gente compra deles. Então, eu vou citar 2 pequenos problemas em relação a isso. Primeiro, quem compra tecnologia tem que adaptar a sua produção, a sua estratégia, a estratégia e a produção de outros. Isso é caro, custa, nem sempre funciona. As engenharias não fazem mágica, fazem muita coisa bonita, mas não fazem mágica. O custo é maior, além de rebaixar nossa competitividade em nível internacional. Segundo ponto, se a gente sempre compra tecnologia, tem que sempre lembrar que a maior parte da nossa população, que tem recursos modestos, não vai ter acesso a benefícios mais avançados. Ou seja, a gente vai estar sempre condenado, e eu me recuso a aceitar isso, a trabalhar com tecnologias de segunda ou terceira classe, em especial nas áreas de educação, de saúde, certo? Porque a gente não vai poder ter acesso, que não são aquelas que são produzidas e geradas, ou pelo menos uma parte, não tem nenhuma visão chinesa do mundo, certo? Em outras palavras, eu não acredito que o Brasil pode ser condenado a inovar só de vez em quando, apenas como exceção, e ao mesmo tempo ter como regra o uso de tecnologias de segunda e terceira geração. Todos os países do mundo se esforçam hoje, diante dessa onda nova de tecnologia, se esforçam para reunir a sua inteligência, que nem sempre é abundante, como no caso do Brasil, colocando empresas, governo, universidades juntos, outros atores juntos, para a gente, num esforço, tentar desenvolver conhecimento novo aqui no Brasil. Aqui, por algum motivo, talvez a gente desconfie de alguns, certo? A gente não está conseguindo fazer isso. Mais ainda, né? Muitas autoridades, ao invés de agregar, separam. Né? Vocês vejam, as universidades são essenciais para fazer inovação, no mundo inteiro. É só olhar o que acontece com inteligência artificial, com Big Data, com todas as novas tecnologias que estão surgindo atualmente. A universidade está na vanguarda. Aqui no Brasil, as universidades estão sendo expostas, humilhadas, pisadas, com verbas cortadas como se fossem centros de esquerdistas ou algo parecido. É uma tragédia. Claro que a universidade tem falhas. Podemos passar aqui 60 debates conversando sobre isso. Mas nada a ver com você desqualificar institucionalmente aquilo que pode ser pilar para ajudar o país a sair da situação de atraso tecnológico, científico e educacional em que a gente se encontra. Em outras palavras, se a gente não tratar de colocar todo mundo junto, nós vamos ter dificuldade para tirar a população que trabalha, em especial, do baixo nível de educação que ela tem, que está na base do problema maior da nossa economia, que é a baixa produtividade. A nossa força de trabalho tem um grau educacional muito baixo. Não estou comparando com Suíça, não estou comparando com a Alemanha, estou comparando com os países da América Latina, mesmo com países africanos. Então, a situação não é boa desse ponto de vista. Eu estou definindo algumas, pelo menos o que eu acho, são algumas prioridades. O quinto ponto, vou falar rapidinho, que meu tempo está acabando, a distância tecnológica do Brasil em relação aos países mais avançados aumenta. Eu dou exemplo para vocês da robótica, que é uma área-chave das tecnologias contemporâneas. Para vocês terem uma ideia, os dados da Federação Internacional de Robótica, eles dizem que a média de robôs no mundo hoje é de cerca de 70 robôs para cada 100 mil trabalhadores. A Coreia está com 630, 640 robôs por 100 mil. Vocês sabem, ganha um sonho de valsa quem souber quanto que é no Brasil. 11. É que eu estou bonzinho hoje, Érica, é um pouco menos de 11. Mas vamos fechar com 11. Você entende? É uma situação... Isso diz respeito às características do nosso empresariado, das nossas empresas, e do ânimo que elas têm exatamente para inovar. E essa é uma questão chave, porque inovação e tecnologia são fundamentais para você levar a produtividade. Não é só a educação, é chave também. Mas são exatamente as áreas que não estão sendo escolhidas como prioritárias para o país. Esse é o ponto-chave para a gente, né? Por isso eu acredito que é fundamental que a gente consiga
um esforço, superar a situação, consiga pôr as nossas empresas em contato com as empresas lá fora, as nossas universidades se internacionalizem, assim como as empresas, porque nós temos rapidamente que absorver conhecimento de fora. O conhecimento não está sendo produzido aqui. Essa nova onda, esse novo ciclo tecnológico está sendo produzido em outros países, não aqui. Nossa participação é marginal, é pequena. É uma pena falar isso, tem muita gente avançada, especializada, mas é chave falar isso. E aqui eu termino com o último ponto, nos 20 segundos que me resta. Historicamente, os governos brasileiros, em geral, têm se mostrado despreparados para trabalhar com educação, ciência, tecnologia e inovação. O atual mantém a regra, o atual governo mantém e amplia. Né? A situação hoje é mais grave, porque eu tenho participado de eventos em que ministros falam à sociedade que tecnologia não é problema, que as empresas podem e devem desenvolver tecnologia sozinhas, o que não ocorre em nenhum lugar do mundo, que o apoio público é totalmente dispensável. E, na verdade, se a gente olhar o que faz Coreia, Taiwan e a China, que está dando saltos enormes, ainda que a gente tenha problemas com o seu regime político, certo? Eles fazem exatamente o oposto, certo? É um encontro de inteligências e de esforços. Essa é a questão-chave. Então, a ideia difundida que as tecnologias de ponta estão à venda é equivocada, não funciona, não é assim que as coisas andam. É fundamental que a gente tenha essa sintonia e busque essa sintonia como empresa, como universidade, como país, exatamente para que a gente supere a nossa extrema dependência das commodities no Brasil, dos produtos baseados em recursos. Eu sou a favor deles, mas a gente não controla o preço deles. Eles são fonte permanente de crise se a gente não conseguir avançar naquilo que se chama a cadeia de valor e se tornar uma economia mais inovadora, mais sofisticada, porque é a única capaz de elevar o grau de civilização do nosso país e tornar essa sociedade nossa um pouco mais justa, pelo menos. Desculpe se eu estou... Ricardo, talvez você possa acrescentar um pouco, falando também sobre, do ponto de vista do setor privado, né, e complementar o que o professor falou. Claro, obrigado. Bom dia a todos. Muita responsabilidade falar agora, logo depois do professor Glauco, agora nesse começo da manhã, mas vamos falar um pouquinho. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um conceito bastante amplo, é um conceito onde cabe muita coisa. E a gente nota que, através das empresas, através de quem se interessa pelo tema, existem muitas coisas que se coloca dentro desse contexto, desse conceito, que muitas vezes são diferentes. Então a gente ouve coisas como, por exemplo... nessa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me falou: a inovação está perdendo impulso aqui no Brasil, estava se falando muito disso há algum tempo e agora está se falando menos. Eu falei: mas por que você fala isso? E eu percebi que o que estavam falando nesse momento era sobre aceleração de startups. Quando a gente cava um pouco mais, a gente vê que dentro do conceito de inovação cabe muita coisa. Então, tem gente que fala que inovação na corporação é o Corporate Startup Engagement, vamos dizer, o engajamento de startups, e confunde os dois conceitos como se fossem a mesma coisa. Tem gente que fala de inovação como transformação digital. Então, quer dizer, inovação é igual a transformação digital. Eu não estou dizendo que não é. Eu acho que esses conceitos cabem dentro de inovação, mas inovação não se restringe a isso, né? A definição mais tradicional que se fala de inovação é que inovação é tudo aquilo que é novo, é diferente e agrega valor. Então, tem muitas variações sobre isso, né? Tem muitas variações nessa definição, mas nisso cabe muita coisa, né? Quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, que é um tema importante que está se falando dentro das corporações, a gente está falando de um movimento, como eu falei, de transformação. Então, quer dizer, de ir de um momento A, de um estágio A, até um estágio B.
né? O que seria isso? Seria de ir de um momento em que você não é digital até um momento que você é digital. Isso significa investimento, por exemplo, modernização de equipamentos, né? Então, quando você troca equipamentos analógicos por digitais, quando você troca uma linha de produção por elementos que incorporam novas tecnologias, como inteligência artificial, como analytics, né? Como outros conceitos assim, mas também envolve a formação de diversas outras competências. E competências, eu digo, em termos de recursos humanos mesmo, preparar os profissionais para conseguirem lidar com isso. A parte que eu estava comentando também de engajamento de startups pode ser usada para várias coisas dentro da inovação. Então, uma corporação, por exemplo, pode usar o engajamento de startups para tentar gerar novos negócios, que seria o corporate venturing, né, através de projetos internos, que pode trazer uma startup para tentar gerar alguma novidade, alguma nova oferta para o consumidor, ou através do investimento em corporate venture capital, né, que seria o capital empreendedor que está muito em voga no Brasil hoje, e a gente está vendo cada vez mais empresas que estão separando dinheiro para investir nas startups dessa forma. Esse dinheiro, muitas vezes, é feito através de programas de aceleração, que era aquele primeiro conceito que eu estava falando no começo, mas, às vezes, através de fundos, né, fundos de corporate venturing, que estão crescendo bastante no Brasil agora. A gente vê que esse cenário de startups no Brasil está ganhando tração com um pouco de atraso em relação ao que a gente viu no resto do mundo, principalmente no Vale do Silício, em alguns lugares da Europa, em Israel. Mas, nesses últimos anos, a gente está vendo realmente uma atração maior acontecendo. Então, uma startup é chamada de unicórnio pelo mercado, normalmente, quando ela atinge um valor de mercado acima de $1 bilhão. Então, quer dizer, quando ela recebe uma rodada de investimentos que leva o seu valor a esse nível. O Brasil não tinha nenhum unicórnio, até recentemente, até 3 anos atrás, 2 anos atrás. E agora o Brasil já tem 6 unicórnios. E todo mundo fala que tem um potencial de muito rapidamente, até o final do ano que vem, ou talvez antes, chegar a 9 unicórnios, né? Então, quer dizer, é um ganho de tração nisso que vem acontecendo. E isso retrata um amadurecimento desse cenário de startups aqui no Brasil. Quando a gente fala da inovação dentro da empresa, tá, a gente está falando, então, de 2 grandes vertentes. A primeira vertente é essa que eu estava comentando, da geração de novos negócios, né? E a segunda, muito do que o professor Glauco estava comentando, do ganho de produtividade, né? Então, as empresas são muito preocupadas em investir em inovação para ganhar produtividade, muitas vezes. Esse tipo de investimento, muitas vezes, não é chamado diretamente de inovação ou não está sob responsabilidade direta de uma área de inovação na empresa. Muitas vezes isso está como projeto de uma área de engenharia, de uma área técnica, às vezes até das áreas de contato com os clientes. Então, por exemplo, projetos de robotização, projetos de digitalização, muitas vezes estão nisso. Os expedientes que ajudam nesse tipo de investimento, né, são realmente... bom, eu não vou ficar comentando sobre lei do bem, sobre esses investimentos de apoio à inovação, mesmo porque eu acho que a gente já está comentando sobre isso. Mas, para investir em produtividade, tem algumas ferramentas que as empresas estão usando cada vez mais. Tá? Uma delas é a inovação aberta, que é um novo momento do investimento em inovação dentro das empresas. A gente viu no passado as empresas tentando fazer o P&D sozinhas. Então, quer dizer, dentro do laboratório, dentro da empresa, né, tentando fazer a inovação ali, muito preocupada em gerar uma patente e garantir a exclusividade. E o momento atual
da inovação dentro das empresas está muito ligado aos conceitos de inovação aberta. Então, quer dizer, trabalhar sempre em parceria com outras instituições que podem estar apoiando, de alguma forma, na geração dessa inovação. Essas instituições, muitas vezes, são as universidades, e a gente está vendo, então, um ganho nessas parcerias entre empresa e universidade. Talvez esteja muito aquém do que a gente poderia imaginar como um cenário ideal, mas isso vem crescendo, vem sendo impulsionado por algumas iniciativas. Então, por exemplo, o programa de P&D da ANEEL, da Agência Reguladora do Setor de Energia Elétrica, ele incentiva que as empresas coloquem investimentos em inovação sempre em parceria com outras instituições, tipicamente universidades, gerando conhecimento. Tá? Esse tipo de investimento está passando por uma reformulação agora para tentar agregar novidades, para tentar receber agora contribuições mais modernas e tentar capturar um valor de uma forma maior, porque ele tipicamente estava muito centrado nas etapas iniciais do ciclo de inovação, na pesquisa básica, e agora está tentando se impulsionar para chegar muito mais na aplicação no mercado, na entrega de produtos, na entrega de benefícios. E a inovação aberta também envolve o envolvimento de outras instituições, outras empresas e também as próprias startups que eu estava comentando agora. Cada vez mais a gente vê parcerias entre a empresa e a startup. Então, por exemplo, um projeto que eu estava envolvido na ISA-CETEP, que é uma grande transmissora de energia aqui no Brasil, a maior transmissora privada, era o uso de uma startup e da universidade, no caso era o Laboratório de Sistemas Integrados da USP, uma startup chamada Drone Power, para criar uma abordagem de uso de drones para inspeção de linhas de transmissão. Esse triângulo entre a universidade, a startup e a corporação pode ser uma grande chave, uma grande alavanca para poder trazer melhores resultados da inovação. A inovação, hoje em dia, nesses momentos de inovação aberta, tem que estar muito consciente do ecossistema onde as empresas estão apoiadas. E o manejo desse ecossistema provavelmente é da onde vão sair os melhores resultados. É muito difícil para uma corporação hoje trabalhar junto com uma universidade e garantir grandes resultados, talvez por uma diferença cultural, uma diferença conceitual entre a maneira que cada instituição vê os objetivos da inovação. E quando você agrega a startup a isso, tem mais uma diferença. Então, quer dizer, a startup é muito focada na solução. Hoje você vê uma startup, ela vê o foco na solução do problema. Então, ela vê um problema, vai lá, resolve e fica contente com isso. A corporação está muito focada no processo. Então, ela vê o problema, ela pode captar a solução, que às vezes vem da startup, às vezes vem internamente, só que ela só vai ficar satisfeita com isso no momento que desenvolve o processo de compras, os processos operacionais, os procedimentos, operacionaliza esse tipo de inovação. E a universidade está muito preocupada, em geral, na geração de conhecimento a partir disso. E o que garante esse ciclo é em mais longo prazo, que você consiga ter a solução, o processo e que você entenda como que isso se insere no mais longo prazo. Quando você junta isso tudo através de um ecossistema de inovação e você estabelece os marcos de governança adequados a isso, você tem uma chave que pode impulsionar a inovação daqui para frente. Mas isso está muito no começo. Eu diria que são poucas empresas hoje que estão conseguindo se engajar em projetos complexos que vão envolver a universidade, a startup, com uma governança adequada. Então, existem projetos que tentam estabelecer esses marcos de governança realmente para isso.
Outra coisa que seria uma oportunidade, para não falar uma dificuldade, porque realmente é uma oportunidade, é a cultura de inovação dentro das empresas. Hoje a gente vê aqui no Brasil, em muitas empresas, dois grandes pontos. O primeiro é um conservadorismo, né, aliado a uma centralização da decisão, e isso atrapalha a ousadia para você fazer pequenos testes rápidos em inovação, que é a maneira que está sendo feita a inovação através do mundo, né? Quando você vê projetos ágeis, quando você vê Lean, quando você vê esses conceitos, está tudo baseado em iniciativas de implementação muito rápida, testando conceitos, fazendo os produtos mínimos viáveis, né, os Minimum Viable Products, MVPs, na sigla em inglês, e as empresas brasileiras estão só engatinhando na adoção desses conceitos. A gente vê casos muito interessantes, mas infelizmente eles são muito poucos, né? É muito bom a gente dar publicidade para esses casos, porque isso incentiva as outras empresas a poderem olhar para isso. E o outro ponto cultural que eu estava comentando é o ponto da tolerância ao erro bem intencionado, que é alguma coisa também que se fala muito quando se fala de inovação corporativa. Vêm profissionais novos, bastante inspirados, vêm com muita vontade de fazer coisas e, de repente, bom, a inovação é sujeita à falha. Se não fosse sujeita à falha, não seria inovação. Se costuma falar que um projeto de inovação tem 20% de chance de sucesso numa corporação. Isso aí é um número arbitrário, mas é para dizer que realmente a chance de você ter sucesso na inovação é bem menor do que 50%. Né? Se você ousa bastante, você tem uma chance de ter um sucesso grande, pequena, isso é natural. Inovação é assumir riscos. E se você pega esse profissional novo, inspirado, e você começa a aplicar alguma sanção a ele, algum tipo de castigo, algum tipo de, vamos dizer, ele fez um projeto, ele não teve sucesso imediatamente, e você manda ele embora, dá uma bronca, faz alguma coisa, ele vai, no próximo projeto, querer usar cada vez menos, e menos, e menos, e menos. Então, ter tolerância a esse tipo de falha, quando você estava realmente tentando atingir um resultado bom, é um dos elementos chaves para você poder alavancar a inovação. É importante só não confundir isso, a tolerância a qualquer tipo de falha. E isso é uma coisa que as empresas têm dificuldade. Evidentemente, uma falha por intenções más ou uma falha por preguiça ou algum problema em procedimento não tem que ser tolerada. Mas uma falha baseada numa intenção boa, numa intenção de inovar, sim, é alguma coisa que a gente precisa trabalhar bastante. Obrigada, Ricardo. Bom, aqui perguntas muito interessantes e muitas perguntas. Acho que eu vou começar com uma que é endereçada ao professor Ricardo, mas o professor Glauco acho que poderá falar bastante bem também sobre esse tema, com base na experiência aí sua experiência de presidir a FINEP, num período em que houve avanços, acho que nesse sentido, e que agora mais recentemente retrocedemos nessa, que é a questão de prazos, né? Prazos para a concessão de patente. Então, o Paulo aqui, por exemplo, pergunta: o que poderia ser feito para reduzir o prazo de concessão de patentes, que chega a 8, 10 anos? Não sei qual de vocês gostaria de começar, mas eu queria aproveitar e pegar carona na pergunta, porque quando o senhor falou, professor, das dificuldades, no início das muitas barreiras, dá até um desânimo na gente ouvir assim. E que seria a forma de sair desatar esse nó rapidamente e efetivamente? Talvez, acho que com base na sua experiência aí na FINEP, o senhor pudesse
falar de como não se deixar desanimar pelo contexto e que iniciativas que poderiam ser tomadas para atacar várias dessas questões ao mesmo tempo. Então, acho que queria que vocês falassem um pouco sobre essas duas questões, aí, especificamente sobre patentes e, de forma geral, o que poderia ser feito para que o Brasil avançasse rapidamente. Sempre que a gente fala de inovação, a gente escuta bastante a questão das patentes. Isso, inclusive, quando a gente vê os rankings de inovação corporativa, mesmo quando a gente compara internacionalmente, o número de patentes é sempre um dos elementos mais relevantes que é comentado. O que eu costumo comentar é que não necessariamente para todo tipo de empresa e para todo tipo de inovação, a patente é o indicador mais relevante que a gente pode usar. Vou comentar sobre isso rapidamente. Se a gente pega uma empresa que presta um serviço público, por exemplo, uma concessionária de energia, uma empresa de telecomunicações, esse tipo de e muitas outras também, mas esse tipo de empresa, em geral, se baseia em tecnologia que vem dos fornecedores. Esses fornecedores podem ser os fornecedores tradicionais, grandes, internacionais, podem ser fornecedores modernos, pequenos, startups, podem ser também laboratórios integrados às universidades. Mas em qualquer um desses casos que eu estou falando, ela vai usar a tecnologia já relativamente pronta. Ela não vai ganhar diretamente de ter uma patente em seu nome. Muito diferentemente de empresas industriais tradicionais. Então, se a gente pega uma indústria tradicional, a patente tem uma relevância completamente diferente, porque ela vai proteger o segredo industrial, porque ela pode ganhar rentabilizando essa patente através de expedientes de Open Innovation. Mas a maior parte das empresas que estão investindo mais pesado em inovação hoje são muito mais usuárias da tecnologia. E quando elas tentam capitalizar em cima dessas patentes, às vezes elas entram em algum paradoxo nisso. Então, eu estava comentando sobre o programa de P&D da ANEEL, por exemplo. Ele incentiva, sim, que se tenha patentes nas concessionárias de energia. Eu posso estar muito errado, mas eu acredito que é uma porcentagem muito, muito pequena, bem abaixo do 1%, da receita das concessionárias de energia brasileiras que vem de patentes. Isso está errado? Eu não acho que isso está errado, porque essas empresas são tradicionalmente usuárias de tecnologia. Elas não são as empresas que vão ganhar dinheiro diretamente da tecnologia. Mas, por outro lado, elas se beneficiam dessa inovação, da pesquisa e desenvolvimento, de outra forma, através dos ganhos de produtividade. Tá? Eu não estou dizendo que a discussão sobre patentes não é importante, mas eu só estou dizendo que existem outras discussões importantes em inovação que eu acho que em uma grande parte das empresas pode ser mais importante do que isso. Professor Glauco, eu não sei se quer comentar sobre como, para essas empresas onde a patente é realmente uma ferramenta muito importante, isso poderia ser potencializado ou acelerado. Um breve comentário. Primeiro, a minha tosse não tem nada a ver com você, viu? Não é uma reação ao que você estava falando. Só. Veja, você está correto na questão de patentes, em especial todo o setor de serviços trabalha com pouca patente, é tradicional. Mas no Brasil a gente teve uma tradição de décadas em que mesmo nas áreas em que a patente era muito requisitada, a gente não fazia patente. Mas pega uma das empresas que é uma das joias da indústria brasileira, tipo a Embraer, por exemplo, que é uma empresa que inovou de cabo a rabo durante décadas, entende? Ela tem um número de patentes muito pequeno em relação a situação no Brasil é tão excepcional que a primeira entidade patenteadora no Brasil é a Unicamp, entende? Você percebe? É a universidade que... Tudo bem a universidade fazer patente, mas não pode ser a primeira, alguma coisa está esquisita aí, certo? Depois entra a Petrobras.
ótimo, né? Mas você não tem praticamente no ranking brasileiro de patentes as grandes empresas que deveriam fazer. Isso é um problema cultural, um problema de tradição nossa. Em segundo lugar, tem um problema a ver com os custos, né? Tempo. Alguém falou que 8 anos é mais do que isso, entende, a média. Então, você tem um debate enorme sobre o INPI, que é a entidade responsável pelas patentes, certo? Como é que ele pode ser mais ágil, como é que ele pode assinar acordos internacionais. Muito disso já foi feito, já avançou. O Brasil não tem um sistema nacional de inovação atrasado. O Brasil não está com um sistema fora do padrão. O Brasil tem um sistema, construiu um sistema nacional de inovação com entidades, agências, universidades, empresas, que tem no plano dele um dinamismo muito grande, certo? Ele falha quando ele vai implementar as coisas. Porque não adianta você ter uma agência que é super avançada e moderna, que tem metodologia de aferição, se na hora dela trabalhar você tem corte dos recursos dela. Entende? Então, nós estamos tendo uma espécie de um apagão no que se refere àquilo que a gente tem de mais avançado. Eu cansei, quando fui presidente da FINEP, eu cansei de receber gente de fora, do Canadá. O governador de Massachusetts veio 2 vezes à FINEP para entender a dinâmica dos fundos setoriais no Brasil, que era muito avançado. Massachusetts, para quem não sabe, é o estado nos Estados Unidos dos mais avançados, que é berço de Harvard, do MIT, da Boston University, de Amherst, das melhores universidades americanas, e de empresas gigantes que estão lá, e um centro de biotecnologia de fazer inveja, de fazer qualquer um babá. Entende? Então, ele vem olhar coisas que o Brasil fez. Então, a gente tem uma engenharia institucional que evoluiu muito. Nós aprovamos, em 2016, um novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. No final de 2018, o presidente Temer ainda assinou a regulamentação, que é extremamente avançada. Só que é o seguinte, as coisas não andam. Elas estão travadas. Então, a Érica falou, pô, mas isso dá um certo desânimo. É que vocês pautaram a pergunta quais são os obstáculos, certo? Eu estou respondendo à pergunta que foi feita. Se você tivesse perguntado como andar, a gente tinha preparado uma outra coisa. Eu posso mentir para vocês, falar que está tudo ótimo, tal, que daqui 3 semanas vai tudo dar certo. Não vai dar certo, nem foi o que você pediu. Então, eu não acho, quer dizer, a economia brasileira é muito dinâmica e ela surpreende a gente. Surpreende em vários momentos. E ela tem capacidade de recuperação. Então, eu acredito que se a gente parar de atrapalhar, as coisas podem entrar nos eixos, podem encontrar um caminho. Agora, precisa parar de atrapalhar bastante, certo? Precisa ter educação como chave, precisa ter ciência e tecnologia como prioridade nacional. As empresas brasileiras precisam levar pôr o dedo na tomada, entende? E sentir que elas têm que inovar por uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de luxo. Entende? Então, a prioridade é para elas, é para o governo, é para as universidades, é para o país, é para todo mundo. É como um jornal. Se vocês pararem, sabe o que acontece, né? A concorrência atropela. Ou novos meios, entende? A vida é assim. Então, inovar faz parte dessa dinâmica. Então, eu tenho muita... desse ponto de vista, eu sou, ainda que de forma cautelosa, eu sou otimista com o Brasil, porque tem uma capacidade de reação muito grande. Eu estou identificando os obstáculos porque vários deles dá para a gente superar. Não são uma tragédia. Entende? Você fala, não tem dinheiro. Bom, tudo bem, mas tem algum dinheiro. Então, o cobertor é curto. Tem que ter prioridade. Simples. Certo? Eu libero emenda para fazer a lombada ou não? O problema é que a gente vive de mitologia, certo? Então, não, eu vou fazer a reforma da Previdência. Eu, no caso, sou a favor da reforma da Previdência. Está ótimo. Mas falar para a população que vai ter um oceano de investimento no dia seguinte que aprovou a reforma da Previdência, como eu ouvi de ministros e de representantes do governo, isso é uma falácia, não é verdade. Nós estamos vendo aqui. Entende? A reforma da Previdência é importante porque a gente parou de criar problemas. Quer dizer, parou em parte. Basta. Mas ela vai começar a fazer efeito daqui 10 anos, 12 anos. Então, nós estamos tentando arrumar a casa de uma maneira diferente. Né? E não adianta falar que é para depois, é para agora. Inovação e tecnologia é para agora. O governo não pode falar que a gente não tem que inovar, gente. Entende? Isso é um desastre. Sem liderança,
Ninguém faz nada. Nem a startup, nem ninguém, entende? Ou então as startups nascem, como algumas nasceram na USP até, entende? No caso das unicórnios, e depois vão fazer sua sede em Nova York, porque não consegue sobreviver aqui. Né? Como faz a Gympass, como faz o Nubank, como faz todas as outras. Não consegue viver, porque o imposto é alto, porque você pode ser acionado por problema trabalhista, porque o investidor não põe dinheiro lá. Bom, Ricardo, você concorda que não dá para fazer inovação em escala, sem financiamento público? É uma das perguntas que a gente recebeu. Não. Eu acredito que tem muitas maneiras de fazer inovação. Em escala. Desculpa, faltou em escala. Em escala? Um detalhe importante. As corporações estão assumindo muito esse papel de financiar o empreendedorismo no Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, fundos de corporate venture capital financiando startups que muitas vezes estão nos estágios iniciais. A gente vê financiando pequenos fornecedores, mas realmente, para a gente poder falar isso numa escala nacional, para a gente poder fazer isso além das barreiras da grande corporação e fazer isso como um elemento transformador para o país inteiro, realmente eu acho que financiamento, mas principalmente políticas públicas, um incentivo, uma estratégia pública de inovação é muito importante. Existem hoje vários mecanismos de incentivo, não é que não existam, né? Mas é muito importante ter uma estratégia muito bem direcionada e alguma coisa que promova uma capilaridade, para isso não acontecer só nas grandes corporações e na meia dúzia de startups muito talentosas que conseguem crescer bastante. Professor, poderia comentar a questão também, e aí falando do ponto de vista talvez da sua experiência na FINEP, o que pode ser feito? Veja, gente, inovação, como o Ricardo disse, é uma palavra ampla, né? Uma valise que cabe um monte de roupa lá dentro. Então você tem inovação high-tech, medium-tech, de média tecnologia, low-tech, de baixa tecnologia, e no-tech. Você tem inovação que não tem tecnologia alguma. Uma inovação social, uma organização. Isso é importante, isso tem impacto muito grande. Não estou falando de nenhuma grande novidade. Se vocês pegarem o Henry Ford, no começo do século passado, quando ele põe a esteira e a linha de montagem, ele não inventou a roda, ele não inventou a linha de montagem, a corrente. Ele fez um sistema de organização que permitiu um avanço gigantesco da produtividade. Ele foi inovador na área dela, ele marcou. Se vocês quiserem uma inovação social do próprio Henry Ford, o mercado pagava $1 por dia, ele passou a pagar $5 por dia, entende? Isso aí foi uma inovação social que ele atraiu as melhores cabeças, atraiu as melhores pessoas. Isso marcou a era Ford, muito mais do que tecnologia que estava ligado ao carro Ford T dele. Então, a gente tem que levar em conta, tem coisas que as empresas fazem sozinho, outras elas não fazem. Eu digo claramente para vocês, inovação de high-tech e de medium-tech, fazer sem governo, conversa fiada. Não faz nem aqui, nem no lugar do mundo. Não faz no MIT. Eu fiz pesquisa, eu fiz 2 pós-doc dentro do MIT, dentro de Stanford. Você sabe como é que é? O dinheiro diz que é privado, mas, na verdade, vem mais de 20% do dinheiro do MIT vem de dinheiro público, do governo federal. Como o MIT é uma universidade privada, ele sai pelo funil como sendo um investimento privado. Mas o dinheiro é público. Eu dei aula em Wisconsin, nos Estados Unidos, que é uma das grandes universidades que tem lá. O que ela faz? Quase 40% da verba dela é verba pública, ou do governo do estado ou do governo federal. Certo? Bom, daí você fala, bom, aqui tudo é público. Não é, tem uma parte que não é, que vem das empresas. Então, os números, às vezes, enganam a gente. Aqui no Brasil, tem muitas empresas que se utilizam da lei, entende? E acham que estão fazendo uma grande coisa. A lei obriga essas empresas, várias delas, de vários setores, a investir em inovação. Todas as empresas que foram privatizadas na época do governo Fernando Henrique, elas entraram num sistema em que elas são obrigadas a investir 1% do seu faturamento em inovação, 0,5% nos projetos dela, 0,5% num fundo nacional que permanentemente é contingenciado e cortado. Aproveitando,
Se o senhor não se incomodar de continuar com a palavra, porque tem uma pergunta aqui que o senhor estava falando da experiência internacional e tem uma pergunta aqui que é como que a situação do Brasil, do ponto de vista de inovação, se compara com de outros países, América Latina, países dos BRICS, o que eles fazem de diferente, como é que nós estamos em relação a eles? Olha, há 10 anos atrás, quando começaram a falar de BRICS, o Brasil estava entre os BRICS, certo? Hoje pouca gente fala de BRICS, fala da China, de vez em quando lembra, alguém distraído lembra da Índia. Mas, concretamente, é a China que está dando um salto gigantesco, que há 30 anos atrás estava atrás do Brasil em indicadores sociais e indicadores econômicos. Evidentemente, do ponto de vista do regime político deles, é uma outra discussão, entende? Então, o Brasil não está bem na foto. Você abriu sua fala aqui hoje, falando do Global Innovation Index, do indicador global de inovação. O Brasil está na 68ª, quarta posição. É uma posição ruim para o Brasil, certo? Envolve uma cesta de indicadores. Quanto tempo demora para abrir empresa, quanto tempo demora para fechar. Tem um número enorme, qual a quantidade de patentes. Tem uma série de indicadores que, na verdade, levam a rebaixar a situação do Brasil. Agora, concretamente, o Brasil criou uma elite acadêmica muito positiva, formada nas melhores universidades do mundo. Tem capacidade de geração. O Brasil conseguiu criar, nos últimos 30 anos, um grupo de empresas que investe em tecnologia um padrão semelhante à média dos países europeus, dos Estados Unidos, às vezes mais. Pega empresas como a WEG, como a Embraer, como a Marco Polo, a Boticário, a Natura. Essas empresas, elas têm um peso grande. Agora, você pergunta assim, mas elas estão juntas com quem pode ajudar a avançar nisso aí? Eu estou falando de tecnologia, inovação tecnológica, que é o calcanhar daqueles do Brasil, certo? Ainda que todas as outras inovações ajudem muito. O calcanhar da gente é um problema de tecnologia. Na área de saúde, então, estou vendo aqui o Gadeira, estou até com vergonha de falar, certo? Que é especialista na área, trabalhou muito junto nisso aí. Ele sabe muito melhor do que eu, ele vai falar para vocês em seguida. Mas nós precisamos ter trabalho de desenvolvimento aqui dentro, gente. É um desastre para a indústria brasileira, para a economia, para o serviço brasileiro, se a gente não conseguir desenvolver, se interromper esse processo. Que muita coisa tem que ser corrigida, mas não vem inventar roda outra vez, gente. Não dá. A cada vez a gente inventa a máquina a vapor, a roda, entende? Tudo de novo. Então, eu não estou desanimado, viu, Érica? Sabe? Eu só estou tentando apontar... Eu falei que quem desanimou fui eu, né? eu só estou tentando apontar os problemas. Muitos têm solução que não é nada complexa. Mas sem liderança política que diga Brasil, nós temos que inovar, o país não vai inovar e não anda. Sem liderança política e articulação para dizer vamos fazer as coisas juntos, empresas, governo, universidades, não vai sair nada, gente. Em nenhum lugar do mundo funciona. Por que vai funcionar aqui? Entende? Então, o que nós estamos vendo é uma situação em que se abre uma guerra contra a coesão. Bom, tá bom, nós vamos pagar um preço. Já estamos pagando e vamos pagar um preço altíssimo, muito alto. Ricardo, uma pergunta que a gente recebeu foi, somos um dos países que tem um número elevado de empreendedores, você mencionou isso também na sua fala, mas que acho que aqui de 50% não vão para frente num prazo de 2 anos. Bom, enfim, a mortalidade de empresas no Brasil é muito alta. E acho que eu vou fundir aqui 2 perguntas. A outra é para o professor Glauco, perguntando que papel que os juros muito altos tem em termos de inibir, talvez, não sei se vocês possam comentar essas 2 questões juntas, de por que as empresas morrem tão rapidamente, que papel que tem aí essa questão do acesso ao custo financiamento nesse aspecto e que outros aspectos, né, vocês acham importantes. Vou pedir que sejam um pouco mais rápidos nessa resposta para dar tempo da gente tentar finalizar aqui as perguntas em mais uns 5, 10 minutos. O Brasil realmente é um ambiente difícil para qualquer tipo de negócio, inclusive para empreendedores, para negócios de empreendedores, micro, pequenas empresas, startups. Isso é um ponto conhecido por todos, é um ponto que a gente já está abordando aqui. Realmente nós temos uma
carga tributária bastante alta, a taxa de juros, financiamento. Realmente, eu não vou me aprofundar muito nisso, mesmo porque é um assunto bastante debatido, bastante conhecido. Mas, realmente, tem uma capacidade empreendedora muito grande aqui no país e a gente vê o talento surgindo de todos os lados. Quando eu saí da faculdade, já tem vários anos, eu lembro que eu fui um dos poucos, se não um dos únicos, que saí para uma startup, para empreender naquele momento. A grande maioria das pessoas que saíram da graduação naquele momento saíram para trabalhar em bancos, em empresas, em empregos tradicionais. Quando eu dou aula em faculdades ou quando eu converso com alunos de graduação hoje, eu vejo um cenário muito diferente disso. Eu vejo como um elemento aspiracional empreender, criar uma startup, criar uma nova empresa. E eu acho que isso é uma mudança cultural muito rápida. Eu estou falando de 15 anos, talvez um pouquinho mais, um pouco menos, em que a gente chega numa turma de graduação e 30%, isso é um dado totalmente assim, eu peço para levantar a mão às vezes, mas 30% diz que quer sair para empreender. Isso é levado também por várias iniciativas que a gente vê acontecendo, né? Não só a política pública, como a gente estava falando, mas iniciativas como Cubo, como InovaBrá, como tudo que se fala de incentivo ao empreendedorismo que vem acontecendo. Então, o herói corporativo, o herói profissional, não é mais o grande executivo, muitas vezes, mas muitas vezes é o empreendedor. Né? E isso realmente é uma força que vem acontecendo bastante. Eu acho que a falha é algo que tem que ser visto com mais naturalidade quando a gente fala do empreendimento. A grande maioria das startups falha, e isso é normal no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Quando a gente fala de uma startup ou de um pequeno empreendimento qualquer, a gente fala de um nível de risco muito grande, né? E isso é normal, isso é completamente esperado. É um risco grande diante de uma recompensa potencial muito grande. Né? É claro que os entraves brasileiros às vezes dificultam um pouco, mas a gente não pode responsabilizar apenas isso pelo índice de falha que acontece. Rapidinho. A questão dos juros que alguém perguntou, o Ricardo falou de uma dimensão, queria falar de outra que é mais importante, porque ela toca na raiz de quem está dirigindo uma empresa. Veja, quando os juros são muito altos, a indústria, qualquer um que tem empresa, fica sempre na dúvida. Eu aplico no Tesouro Direto ou eu vou arriscar fazer uma indústria para produzir algum bem? Esse não é um problema secundário, certo? O Brasil viveu décadas de situação de soluço, em que os juros muitas vezes iam lá para a estratosfera, outras vezes ele voltava. Então esse é um problema de fundo. Eu não vou desenvolver aqui, mas esse é um problema muito de fundo, que está na raiz de uma atitude conservadora de muitas empresas. Entende? Quando eu falo que as empresas são conservadoras, eu não estou julgando elas. É uma situação difícil. O Brasil tem uma economia que ela é hostil à inovação, entende? Ela não é amigável. Né? O segundo ponto, eu estou de acordo com o Ricardo sobre a questão do empreendedorismo. Acho que tem uma mudança, ainda é pequena, mas tem uma mudança. Por exemplo, a gente fez um levantamento para o reitor da USP há uns 15 dias. Nós estamos com 113 cursos sobre empreendedorismo na USP, os mais diferentes aspectos. Só na USP? Só na USP. Só na Universidade de São Paulo. 113 cursos, são disciplinas oferecidas para quem quer discutir empreendedorismo. No meu departamento, na minha faculdade, tem antropologia, empreendedorismo, sociologia. Você tem na economia, na engenharia, na administração, em tudo quanto é lugar, na medicina, no direito. Então, é super importante essa mudança de mentalidade. Eu queria lembrar apenas que
o sistema tem que funcionar, porque se a gente olhar a onda, o novo ciclo de tecnologia, quem está fazendo são as grandes empresas gigantes, que não estão em todo lugar do mundo, não, tá? Não pensam. 5 nos Estados Unidos e 4 na China. São aí que reside 90% do que é feito. Claro que elas se alimentam de pequenas, que são ousadas, elas vão comprando elas. Então, esse sistema tem que trabalhar integrado, aquilo que a gente não tem bem no Brasil articulado. Espero que a gente tenha rapidamente essa articulação. Para encerrar, eu já preciso fechar para a mesa 2, mas ainda tenho aqui um número de perguntas, eu vou fundi-las. Queria que vocês falassem um pouquinho, porque tivemos 3 perguntas sobre isso, sobre ensino. O tom das perguntas a gente está falando de universidade, do que pode ser feito, né, em termos institucionais, mas e antes, em relação ao ensino básico, primeira infância, a gente devia estar falando de empreendedorismo, inovação, já na primeira infância, países que bem-sucedidos em termos de avanço tecnológico e desenvolvimento, não olharam para a formação básica, para a matemática. E também alguém pergunta, o Xide pergunta se fortalecer o nível técnico do ensino médio também não seria um caminho. Não, eu vou falar bem rapidamente. Com certeza isso tem que começar na base da pirâmide. Eu vejo movimentos que estão acontecendo sobre isso, eu vejo movimentos no ensino público que tentam buscar isso de alguma forma, mas isso se vê muito mais forte no ensino privado, nas escolas particulares. Eu diria que o brasileiro precisa, para poder se capacitar melhor com o empreendedorismo, aprender algumas competências que são mais naturais em alguns lugares fora do Brasil, como, por exemplo, a naturalidade para defender uma ideia, para apresentar uma ideia, ou, como se fala nos Estados Unidos, para fazer um pitch, né? É algo que ainda precisa de muito desenvolvimento por aqui, e a gente vê que é algo muito cultivado nas escolas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente vê que as crianças estão muito expostas a fazer apresentações, a levar alguma coisa, a debater, a estruturar uma linha de raciocínio e mostrar isso para frente. Se isso não é desenvolvido no ensino básico, no ensino fundamental, é muito difícil que isso seja desenvolvido um pouco mais para frente. Tá? Eu acho que esse é um dos elementos, mas não esgota tudo. Tem outros elementos também. Então, passam pelo conservadorismo que eu estava falando, passam pela tolerância ao risco, né? Eu acho que isso está mudando, talvez mais lentamente do que precisava acontecer. Essa questão é essencial que vocês levantaram. A gente não foi por aí no debate. Mas quando a gente pensa que o nível educacional de quem trabalha no Brasil, em qualquer área, seja na agricultura, no comércio, na indústria, nos serviços, é muito baixo. E isso está na raiz, é um dos principais problemas da nossa baixa produtividade, da nossa qualificação. Se comparar o nosso sistema com a Alemanha, não vai dar muito certo, mas eles têm tradições completamente diferentes, uma integração empresa-escola, da qual a gente não participa, a gente tem muita dificuldade em fazer isso, ainda que haja experiências muito fortes. Então, essa ênfase em educação, no ensino técnico, no ensino fundamental, é essencial. Eu vejo aqui que o evento está sendo financiado pelo governo, um dos apoiadores do governo do Estado do Ceará. Tem experiências no Ceará que são ótimas, excelentes, que deveriam ser disseminadas pelo Brasil afora, entende? Tenho certeza que não acabou com o caixa do governo do Ceará, ainda que tenha um custo, sempre tem um custo, mas o retorno é sempre maior, entende? Porque ajuda as pessoas a encarar as oportunidades de frente. Esse é o ponto-chave para todo mundo, entende? Então, acho que nós temos que pegar as boas experiências, as boas empresas, as boas universidades, tentar disseminar as boas práticas, entende? E não separar essas entidades que hoje estão sob ataque, cada uma delas. A empresa quer inovar, tem dificuldade. A universidade está exposta e humilhada. Os governos, tem que ficar mendigando para ter dinheiro para pagar incêndio. Então, a situação é ruim desse ponto de vista. Então, vamos pegar aquilo que tem de positivo, em especial na educação, em ciência e tecnologia, que é chave para o Brasil. O Brasil não terá futuro sem isso.
Entende? E disseminar as boas práticas. Entende? Dá para fazer isso. Entende? Bom, professor Glauco, professor Ricardo, muito obrigada pela participação. De novo, obrigada a todos. Desculpem que eu acho que 3 perguntas aqui ficaram de fora, mas eu acho que elas podem ser, vão continuar pertinentes aí nas outras mesas. Eu vou passar aqui para minha colega Beatriz, que vai mediar a próxima mesa, e talvez possam ser reinseridas aí nas próximas 2 mesas. Eu mesma volto para mediar a última mesa e vou tentar contemplá-las. Obrigada. E passo agora a palavra para a Bea.